Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, narrando a história tão conhecida de alguns de nós, ou de quase todos nós, acerca da cura de Naamã. Certamente uma história que as crianças do departamento infantil tanto gostam e sabem de cor. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, no caso ao rei: assim e assim falou a jovem israelita. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia assim: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E aí, tendo lido o rei de Israel esta carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo, para incitar uma nova guerra. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, o profeta, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, ficou muito indignado, e se foi, dizendo: eu pensava ser este que sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, muito melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom.
Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E a resposta de Eliseu foi: vai em paz. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração para que o Senhor possa falar-nos através dessa história tão conhecida, rica e impactante para a nossa vida nesta noite. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, queremos te pedir nessa hora, Senhor, que a tua palavra que foi lida possa se tornar ainda mais clara e profundamente ministrada ao nosso coração, nos encorajando, Senhor, a nos tornarmos semelhantes a Ti todos os dias, confiados no Teu poder, humilhados e dependentes da Tua operação graciosa de transformação de quem nós somos, a fim de que também, ó Pai, sejamos sempre representantes do Senhor em toda a terra que o Senhor nos enviar. Oramos para que Teu Espírito fale, nos convença e nos transforme, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que história impressionante, né? Nós temos aqui, nesses dois livros dos reis, primeiro aos reis, ou primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis, uma cobertura narrativa acerca de 400 anos da história do povo de Israel. Basicamente, esses dois livros de reis aqui cobrem o profetismo hebraico na época de Elias e depois do seu sucessor, sobre quem lemos aqui, Eliseu. E aqui também existe uma ênfase dada à dinastia davídica sobre o reinado ali de Judá. Vocês devem lembrar que Davi era aquele rei que deveria ter sido escolhido, né, porque era um ungido do Senhor, mas em seu lugar foi escolhido Saul, né, pelo desejo do povo de ter um rei à semelhança dos outros povos. Depois que Saul perde o seu reinado, Davi assume, o reino de Israel se expande. Davi, sendo homem temente a Deus, passa a expandir as fronteiras da influência de Deus sobre outras nações, e depois dele vem o seu filho Salomão, sobre quem essa segunda parte da história, o segundo livro de Reis, acaba dando uma maior ênfase. Alguns comentaristas e missiólogos dizem que a época do rei Salomão foi a época áurea de missões no Antigo Testamento. Vocês devem lembrar que foi no período de Salomão que, havendo pedido sabedoria a Deus, se tornou o homem mais sábio do mundo antigo. E naquela época, alguém que era sábio escrevia seus provérbios, suas palavras enigmáticas, trazendo resoluções de questões, de dilemas da vida humana, tinha essa proeminência. E Salomão, como este grande rei, atraiu para si vários reis e rainhas de todas as partes do mundo de até então conhecido. E elas vinham, essas pessoas, lembra da rainha de Sabá, por exemplo, visitava Salomão, fazia perguntas desafiadoras de sabedoria a Salomão, e Salomão, pelo Espírito de Deus, lhes dava a resposta e ali anunciava esta sabedoria divina por revelação de Deus. Nós temos aqui um registro de muitas delas no livro dos Provérbios. E aí muitas dessas pessoas iam lá no reino de Israel, eram impactadas, influenciadas por essa sabedoria divina e voltavam para as suas nações, trazendo essa nova ótica de vida, essa nova forma de enxergar a realidade. E muitos daqueles que eram pagãos e adoradores de falsos deuses voltavam dizendo frases como esta: agora eu percebo que só existe um Deus verdadeiro de toda a terra. Que Baal, que tem esse governo local de algumas nações, inclusive da Síria naquela época, não é nada comparado a Jeová, Senhor de toda a terra. Porém, nós lembramos do relato de Salomão, que nem sempre foi assim. Começou muito bem, passou por momentos muito ruins, porque à medida que recebia especialmente as rainhas de outras partes do mundo, fazendo seus acordos comerciais, se envolveu em casamentos mistos e trouxe grande tragédia para a sua própria vida e, em consequência, para a nação de Israel, que acabou sendo dividida, Reino do Norte e Reino do Sul. Pois bem, esse livro aqui de 2 Reis traz o relato dessa divisão do reino, da sucessão de reis da linhagem de Davi no reino do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém, e também do reino do norte, que foi dominado futuramente pela Assíria. E naquela linhagem dos reis do norte não houve nenhum rei que era piedoso. Na parte de baixo, alguns eram piedosos, Josias, Acasias e outros, mas a maior parte também era uma linhagem de reis péssimos, que afastaram o culto verdadeiro do Senhor e que influenciaram a nação a se distanciarem, se misturarem com outros povos e abandonarem a obediência ao nosso Deus. Porém, nesse texto aqui,
a gente vê claramente um exemplo de como o testemunho simples de um filho ou uma filha de Deus pode tornar o evangelho conhecido de todas as nações. Estamos falando aqui de uma serva, de alguém que tinha sido escravizada, uma israelita, que por conta daquele contexto de guerras e conquistas, o grande império nessa época era o Império Sírio, que havia acabado de derrotar os assírios, que depois viria a se tornar o grande império da época, mas esse reino sírio aqui era o maior daquela época, estava ali devastando várias nações, havia castigado Israel há pouco tempo e trazido para a sua terra, para a Síria, algumas jovens que se tornaram escravas. Uma dessas jovens era serva da esposa de Naamã. E aqui você lembra, você leu comigo aqui o relato, que ela é a responsável por trazer um testemunho simples acerca de um profeta, o profeta Eliseu, que morava na capital do Reino do Norte, na Samaria. E aí Naamã, que era este comandante ali, o segundo no trono ali da Síria, né, o oficial mais importante daquele grande império daquela época, era um homem de respeito, um homem honrado. O seu nome, Naamã, significa benevolente, aquele que era respeitado por sua bondade também, por sua autoridade, pelo seu poder político. Mas este homem também era frágil, porque ele sofria de uma doença até então sem cura, a lepra. Ele tinha ali debaixo do seu fardamento, debaixo de suas vestes nobres, um corpo ferido, um corpo em chagas, manchado, apodrecendo a pele, com feridas que não fechavam, que certamente o conduziriam à morte em pouco tempo. E este homem, dentro da sua casa, tem uma escrava, que é israelita, que conhecia o profeta Eliseu e que comenta com a esposa de Naamã: olha, se meu pai, né, se meu senhor, o Naamã, conhecesse, fosse ao encontro do profeta Eliseu lá na minha terra, Deus certamente poderia curá-lo. Esse testemunho está aqui resumido, mas ele foi tão impactante que a esposa de Naamã ouve isso, compartilha com ele, e ele vai ao rei lá da sua terra, e pede uma autorização formal, uma carta, para que o rei da Síria enviasse para o rei de Israel, pedindo que recebesse Naamã, o comandante do exército do império mais poderoso da época, para que ele pudesse ser curado. Qual foi a reação do rei de Israel ao receber a carta? Que honra, né? Receber aqui o maior comandante do maior exército de toda a terra, aquele que há pouco tempo nos subjugou, mas que nos trouxe um acordo aqui de trégua, e agora ele está vindo à nossa terra pedir a nossa ajuda. Não, ele ficou desesperado. Diz o texto que ele fez o quê, irmãos? Ele rasgou as vestes. Era muito raro esse gesto feito por um rei. Nós temos ao longo da história, especialmente, né, do Antigo Testamento, alguns gestos claros de arrependimento, em que as pessoas cometem um grave pecado, né, contra o Senhor, e aí em gesto de rasgar o coração, de trazer à tona, né, a sujeira da alma e depositá-la em pleno arrependimento diante do Senhor, elas faziam isso, rasgavam suas vestes e se cobriam com cinza. Mas este não é o caso. Ele rasga as vestes com medo do que viria. Certamente aqui ele pensou, como ele expressou aqui no versículo 7, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse assim: acaso sou eu Deus para poder dar ou tirar a vida de alguém? Acaso sou eu Deus para que envie a mim um homem doente, para que eu possa curá-lo, e ainda mais de lepra? Aí ele diz assim: notai, pois, e vede, que isso aqui se trata de um pretexto para romper essa trégua comigo. Se trata aqui de um pretexto para que, vindo este homem muito importante para ser curado, eu não sou Deus, não sou curandeiro, não sou nada, não vou conseguir curar, e por causa disso, serei culpado de uma nova guerra. Assim foi o pensamento daquele rei, ele fica desesperado. Só que essa história chega aos ouvidos de Eliseu, profeta. E o que é que o profeta responde? Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, e olha a diferença aqui em relação ao relato do rei, né? Eliseu era um homem de Deus. Ouvindo isso, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que assim o fazes, rei? Deixa Naamã vir a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. E assim acontece, irmãos. Naamã então chega, entrega a carta, vai ao encontro do profeta com seus carros, seus cavaleiros, com toda a sua autoridade, mas necessitado de cura. E ao chegar ali na casa, ou de frente à casa do profeta Eliseu, o que é que você espera que aconteça com alguém que está sendo recebido em uma terra que precisava de um acordo de paz para não ser destruída? Você espera que esse comandante seja recebido com muita pompa, com muita honra, com muito cuidado, né? Que ele seja ali tratado como uma pessoa especial. Só que o profeta Eliseu nem sai da sua casa para recepcioná-lo. Você percebeu na leitura do texto? Diz aí o versículo 9: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Mandou um dos servos ali para falar com Naamã, dizendo: é só você sair daqui e se lavar 7 vezes num rio não muito bonito, não com águas muito potáveis, o Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. E nesse momento, então, qual é a reação deste homem? Ele fica injuriado, fica revoltado. Mas como é que pode? Eu vim aqui através de uma carta real, com meus carros cavaleiros, com toda a autoridade do principal império deste mundo. O rei me recebe, me envia à casa do profeta, e ele não sai nem no terraço para me dar boa tarde. Ele fica revoltado ali diante daquela situação, e ele ouve daquele profeta um pedido muito inusitado, inesperado. O que é que ele esperava aqui? Como ele disse, eu esperava que o profeta viesse até mim, me convidasse para entrar, me examinasse, porque esse era o costume da época, por exemplo, quando sacerdotes eram chamados para examinar os leprosos, e quando eles eram detectados em um estado de doença ali já confirmada, eles eram isolados da cidade, eles ficavam longe do contato com outras pessoas para evitar essa contaminação. Mas agora que ele está indo buscar essa cura, por indicação de sua escrava, que conhecia o profeta, ele chega lá e quer pelo menos que o profeta olhe para ele. Veja o seu corpo, coloque suas mãos e ore, para que o Deus do céu pudesse curá-lo. Mas nada disso acontece. Eliseu não sai para olhá-lo e simplesmente manda o recado em forma de ordem: saia, se banhe no rio, e aí sim ficarás limpo. Nós temos aqui, irmãos, algumas lições muito práticas de cara que a gente já pode extrair aqui do texto, no que diz respeito a como Deus está levantando pessoas para tratar com elas e usá-las para a sua glória. A primeira pessoa que se destaca no texto aqui é a própria serva da esposa de Naamã, uma moça israelita que de uma hora para outra, sendo livre, se torna escrava, que vai para uma terra estranha, trabalhar na casa da esposa do segundo homem mais poderoso daquela nação, e ela não perde a essência de onde ela é e para que ela vive. Ela encontra na oportunidade de anunciar que existe um Deus verdadeiro, capaz de curar, de transformar realidades. Ela aponta para este Deus, mesmo se tratando de um patrão que lhe roubou a dignidade da vida, que lhe separou de sua família, que lhe trouxe para um lugar de estranheza cultica, familiar, uma nação completamente distinta da sua. Mas ela não perde a oportunidade, mesmo em um contexto de prisão, de escravidão, ela era livre no Senhor para testemunhar do seu amor. E assim ela faz. Olhando para o rei de Israel, que recebe a carta com essa notícia de que estava para chegar um grande general ali em sua terra em busca de ajuda e cura para a sua enfermidade, e que fica extremamente assustado
e pensando ser aquele um pretexto para uma nova guerra contra o seu povo, ele rasga as suas vestes, desesperado, porque não tendo a direção, a sabedoria, o temor do Senhor, para, por exemplo, consultar o profeta, que era muito comum na época. Os reis de Israel, eles eram colocados ali em uma posição de execução dos planos de Deus revelados aos profetas. Mas ele simplesmente entrega os pontos e diz: só pode ser brincadeira um negócio desse. Eu não sou Deus, não sou curandeiro, e agora serei culpado de uma guerra. Tudo isso mostra, irmãos, que para além dos governos humanos e das capacidades humanas de gerir a sua própria vida, existe sempre um governo soberano e também gracioso, que está nos bastidores da história, trazendo ao encontro perfeito de uma harmonia da narrativa, aquilo que Deus quer cumprir no tempo e no espaço, em termos de propósitos eternais. Deus é aquele que reina em toda a terra, em todas as nações, e Ele faz convergir nas pequenas coisas e nas grandes decisões humanas a sua vontade de fazê-lo conhecido e amado entre as nações. Deus pega a fraqueza do rei e dá assim a oportunidade da intervenção dele através do seu profeta. E aí está Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era um moço, morador lá de Samaria, que começou a andar com o profeta Elias. O profeta Elias é o profeta mais importante, até ali citado mais de 29 vezes, se eu não estou enganado, no Novo Testamento, enquanto que Eliseu é citado apenas uma vez, inclusive acerca dessa mesma história aqui, da cura desse leproso. Jesus cita essa história lá em Lucas capítulo 4, mas era alguém que andou com Elias, viu grandes feitos do profeta. Elias é aquele que vocês devem estar lembrados, que orou diante de 400 profetas de Baal, e Deus respondeu com o que, irmãos do céu? Com fogo. Consumiu todo o altar. Deus foi glorificado ali. Mas Elias também é aquele que depois disso recebeu a ameaça da rainha, que era defensora de Baal e dos seus profetas. E recebendo essa ameaça, Elias ficou extremamente amedrontado, decepcionado com Deus, e se isolou numa caverna pedindo a morte, mas que depois foi restaurado e deixou ali o seu legado de profeta, passando, digamos assim, o seu cajado para Eliseu. Eliseu então sucede Elias e segue nessa mesma toada de grandes sinais e maravilhas. E agora está diante dele uma grande oportunidade de operar um milagre que faria um grande impacto na nação mais poderosa da sua época. Elias então recebe esse homem na sua casa, mas guiado por Deus, vê ali o tratamento que verdadeiramente Naamã precisava. Era muito mais do que a cura de sua pele enferma. Ele precisava de uma cura da alma, de uma transformação de vida. Ele precisava ser mudado, a fim de que, sendo um comandante dessa grande nação, voltasse para ela como verdadeiro embaixador da nação cujo Deus é o Senhor. Se você observar então, voltando agora e olhando mais de perto para quem era Naamã, nós temos ali, irmãos, um relato inicial que apontava para um homem de grande honra no seu país. Alguém respeitado por todos, alguém que andava ao lado do rei. Diz o texto que quando ele estava para acompanhar o rei, inclusive nos momentos culticos a Baal na sua terra, aqui chamado de Rimon, em outras versões, nós descobrimos que ali trata-se da casa de Dagon, um altar construído a Baal, que era conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus da fecundidade. Era esse Deus que era adorado ali nessa grande região da Síria, e ele acompanhava o rei, inclusive nesses momentos de culto, de ritos, e o rei tocava do seu lado, e ele fazia tudo o que o rei estava fazendo, se prostrando, participando de todos os momentos, estando ao lado do rei, como sendo a pessoa de sua extrema confiança. Essa pessoa agora se vê humilhada por um homem que nem rei era, um profeta, numa terra estranha, subjugada pelo seu próprio país, que não é recebido de frente à sua própria casa. Naamã ali experimenta essa humilhação
da parte de Deus por meio do profeta. Naamã, porém, não tinha muita escolha. Ele volta decepcionado, irado. Lembra que ele tinha ido com vários presentes, né? Mais de 200 quilos de ouro, de prata, de outros presentes ali. Mas ele volta indignado para casa, porque não foi recebido, não foi recepcionado, não foi curado. Mas ele ouve, junto dos seus servos, que bastava ele mergulhar naquele rio ali por 7 vezes, ele seria curado. Aí chegam os seus companheiros e falam assim: rapaz, eu tenho certeza que se o profeta Eliseu mandasse o senhor viajar aqui, não esses 50 quilômetros até o rio Jordão, tendo o senhor já viajado 150 vindo da Síria até Samaria, se ele mandasse o senhor viajar mais 600 quilômetros para encontrar um remédio lá do outro lado do império, o senhor não iria não? Para curar, para ver sua vida restaurada, para que se prolongue teus dias aqui na terra, para que teu governo se expanda, para que sua família tenha mais tempo de convívio com você. Mas ele não pediu nada muito difícil. Ele só pediu essa caminhada ali com seus cavalos, cerca de 50 quilômetros até o rio Jordão. O que é que custa isso? E aí, convencido pelos seus companheiros, ele volta e vai para aquele rio ali, banhar-se 7 vezes. E o texto diz que quando ele obedece à ordem do profeta, ele fica com uma pele como de criança. Veja que interessante, né? A gente, quando olha para o Novo Testamento, por exemplo, o relato de João capítulo 3, não precisa abrir a Bíblia, você vai só lembrar comigo aqui, de como um mestre da lei, muito respeitado da época de Jesus, chamado Nicodemos, chega para Jesus na calada da noite, né? Talvez constrangido ali, com vergonha de ser ali surpreendido e flagrado pelos seus pares do Sinédrio, porque era um mestre da lei, era um fariseu respeitado e que era contrário, o seu colégio político era contrário a Jesus. Aí ele vai na calada da noite, escondido, ter com Jesus e pergunta para Jesus o que é que ele precisava fazer, né, para herdar a vida eterna. O que é que ele precisava fazer para herdar os céus, para ser salvo. Jesus fala: mas você não sabe não? Você não é doutor da lei? Você não conhece o que diz a Escritura? Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você está salvo. Mas Jesus fala: isso não será possível se você não nascer de novo. De onde? Da água e do Espírito. A água traz esse simbolismo, irmãos, de renascimento, de nova vida, de transformação. Qual o símbolo que marca o início da caminhada publicamente professada cristã? O nome do sacramento é batismo e o elemento, água. Quando Jesus está ali, então, trazendo essa ideia de que, através da lavagem da água, esse simbolismo externo demonstra a lavagem de dentro, que cura a nossa alma e que transborda nova vida. Foi a mesma coisa que ele disse à mulher samaritana. Ele estava com sede, pediu água, a mulher estava diante do poço, em João capítulo 4, e depois é ele quem oferece a verdadeira água para a mulher, dizendo: beberás desta água e nunca mais tornarás a ter sede, porque do teu interior fluirão o que, irmãos? Rios de água viva. E aquela mulher, que não era doutora da lei, muito pelo contrário, não era uma grande autoridade na sua cidade, muito pelo contrário, não tinha uma fama muito boa. Jesus confronta o seu pecado perguntando onde é que estava o seu esposo. Jesus sabia que ela não tinha esposo, já tinha tido 5, e o que agora vivia com ela não era seu esposo legítimo e oficial. E assim Jesus confronta o seu pecado, mas derrama sua vida sobre ela, e ela se torna agora esta nova criatura. Ela renasce e se torna uma embaixadora de Cristo em Samaria. Pois é em Samaria que a gente vê o relato raro aqui no livro de Reis, talvez o único, de um homem não israelita que experimenta esse renascimento, convertendo-se muito provavelmente
de seu paganismo, de sua idolatria ao senhorio de Yahvé, ao Senhor Deus dos céus e da terra. Nós temos aqui no final desse texto, se você observar, o versículo 16, depois que os presentes que ele trouxera para Eliseu e para ali a sua casa, em demonstração de gratidão pela cura recebida, ele se vê ali numa situação constrangedora mais uma vez, né? Porque os seus presentes são todos rejeitados. E vocês sabem que era muito comum naquela época, em visitas entre nações, sempre se levar ali uma lembrancinha, mas não era uma lembrancinha como a gente dá aqui ao final do culto para os nossos convidados, que é muito bonita, que é muito carinhosa, eram presentes assim valiosíssimos. E ele leva aqueles presentes para um profeta humilde, morador de Samaria, no Reino do Norte ali, num país pequeno, e esses presentes todos são rejeitados. Eliseu não toma para si nenhuma parte da glória que é devida somente a Deus. E este homem, então, depois de ter negado o pedido de aceite desses presentes, diz no verso 17: se não queres, então, receber esses presentes, peço-te que ao teu servo, olha agora como ele já está humildezinho, né? Como a gente diz, o grande comandante chama Eliseu de quê? Meu senhor. Peço-te que ao teu servo Eliseu seja dado levar um pedaço de terra, um punhado de areia desta terra de Israel. Eu quero levar um pedaço dessa terra para a minha terra. Por que ele pediu isso? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja que pedido estranho. E aqui a gente, quando percebe o contexto da época, você deve lembrar que as grandes narrativas bélicas, né, dos impérios antigos, tinham a ideia de que não era meramente um confronto para ver qual exército era mais preparado, qual armamento era mais poderoso, quais comandantes eram mais sagazes. Era uma guerra entre deuses. Qual Deus prevalecerá? Quem é o Deus mais poderoso? Então, a ideia de deuses territoriais estava aqui presente nesse contexto. E Naamã, que sai da sua terra, terra de Baal, e visita a terra de Jeová, é trazido para uma nova experiência de vida, curado, transformado, e diz: agora eu sei que existe Deus sobre toda a terra. É isso que ele diz aí. Se você observar, por exemplo, o verso 18, ele diz assim: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor, se referindo ao rei da Síria, entrar na casa de Baal, de Rimon, de Dagon, para ali adorar, e ele encostar em minha mão, para que eu faça o mesmo gesto que ele, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele sai de lá, irmãos, determinado a nunca mais adorar a outro Deus. Mas ele pede autorização e já antecipa o seu pedido de perdão para que ele continue exercendo o seu ofício. Você percebeu isso? Existe muitas vezes uma pregação evangélica ou evangelical, especialmente daquelas linhas de fé que pregam muita ênfase no iminente retorno de Cristo, e a gente tem relatos de algumas dessas que se tornaram seitas, uma inclusive lá na minha cidade, Campina Grande, daqueles que são pregoeiros do fim do mundo. E aconteceu isso, cerca de 50 a 60 anos atrás, lá em Campina Grande, um grupo que se vestiu de branco, colocou uns barcos lá no Açude Velho, que é uma lagoa muito bonita lá na nossa cidade, e disse: Deus vai destruir o mundo e a gente vai sobreviver nesses barcos aqui. E eles pregavam isso na cidade.
E passou aquela data, eles pagaram um grande mico e voltaram para casa. Mas qual é a ideia? Se o mundo vai acabar, o que é que vale a gente trabalhar, constituir família, fazer os nossos negócios? Vamos nos desprender de tudo e ficar aqui em consagração apenas. Vamos nos mudar para cá, para a terra desse Deus, para adorá-lo aqui. Naamã podia fazer isso, sim ou não? Olha, aqui aconteceu algo extraordinário. Eu nunca experimentaria isso nos rios de águas cristalinas da minha terra, porque não é o rio que cura, é o Deus desse rio, é o Deus dessa terra. Mas Naamã entende agora que, uma vez salvo, ele agora se torna um embaixador deste rei salvador em sua terra natal. Ele pede então para voltar à sua terra, carregando um pedaço dessa nova terra. Interessante a gente pensar nesse conceito de embaixador, né? Você sabe que as embaixadas, quando elas são instituídas em outras nações, elas se tornam território da nação que está ali representada. Então, a embaixada brasileira em território americano é território brasileiro. Veja o conceito. Naamã pede para levar um bocado de terra para a sua própria terra. Muito possivelmente ali, como era costume naquela época, ele certamente utilizaria aquela terra para construir um altar a Yahvé. O mesmo costume que começou lá com Abraão, lembra? Abraão foi chamado para sair da sua terra e ir para uma terra que Deus o mostraria. E nesse percurso todo, Abraão foi construindo altares. E em cada altar que Abraão construía, ele designava um nome para a revelação do caráter de Deus. Jeová Nissim é a minha bandeira. Então ele hasteava a bandeira de Deus. Betel, aqui é casa de Deus. Onde ele ia, ele homenageava Deus. Jeová Shalom é o Deus da provisão. E assim por diante. Jeová Rafa, o Deus da cura. E assim por diante. E aí ele ia adorando e manifestando por toda a terra onde ele passava a glória de Deus. Naamã, pegando esse contexto, claro, equivocado da cultura pagã da época, de que cada território, cada lugar do globo, cada terra tinha a sua própria divindade que mandava ali, Naamã diz, já sei, já que Deus manda nessa terra, Ele vai mandar na nova terra que eu vou pisar, mesmo estando em terra estranha. Terra que para mim é a minha terra, mas terra que a gente não vê acontecer esse tipo de milagre e manifestação do verdadeiro Deus de toda a terra. E veja que algo especial acontece aqui, irmãos. Porque ao mesmo tempo que esse homem reconhece que existe um verdadeiro Deus, olha o que ele diz no verso 15: eis que agora eu reconheço que em toda a terra, não é só aqui em Israel. Lembre que a frase de Eliseu, quando quis acalmar o rei, não foi assim, olha, avise lá que em toda a terra só existe um profeta. Ele falou assim, para que ele saiba que em Israel existe profeta. Mas veja como é a frase que Naamã usa depois desse encontro miraculoso com o Senhor. Eis que agora eu reconheço que em toda a extensão da terra, o que, irmãos? Não há Deus senão aqui em Israel. Não tem Baal, não tem Marduk, não tem Dagon, não tem Rimon, não tem Mamon. Só existe o Deus de Israel. Mas ele, reconhecendo que Deus estava ali, diz, eu preciso de uma terra para esse Deus morar. Eu preciso levar Deus comigo. Eu não posso deixar esse Deus para trás. Essa nova vida que agora me alcançou, eu não posso desperdiçá-la mais. Eu vou carregá-la comigo. Eis que agora a minha história é diferente, é nova. Eu pisarei numa terra nova, com pés limpos, com mãos transformadas. O meu corpo agora pertence ao Deus de toda a terra. Portanto, um pedaço de terra onde esse Deus sempre se manifesta, me guiará em minha nova jornada e será o meu amparo, o meu sustento, o meu estabelecimento da nova vida que agora recebi. E veja que o profeta Eliseu, que aparentemente estava tão duro com ele, né?
intransigente, até meio que mal educado ali, né? Não o recebeu, nem falou com ele, mandou o servo dar o recado, agora o recebe e diz para ele o quê, irmãos, no final do texto? Vá em paz. Você é um recém-convertido, meu irmão. Você, Naamã, você ainda vai conhecer muito deste Deus verdadeiro. O que você viu agora é que Ele é verdadeiro, é que Ele é o único Deus, é que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que cura, que é cheio de misericórdia, aquele que é bondoso. Seu nome é benevolente, Deus é benigno, assaz misericordioso, e por isso Ele curou você. Mas você saberá que apesar desse seu entendimento ainda precário da revelação desse grande Deus, eu vou permitir que você leve um pedaço dessa terra para que você se lembre que agora você tem um novo ofício. Você não será somente o comandante, grande comandante dessa grande nação. Você se tornará nessa nova nação embaixador do verdadeiro rei, que governa toda a terra. E assim Ele permite. A gente não sabe aqui, irmãos, se Ele leva uma cópia da lei, uma cópia dos escritos bíblicos. O texto não diz que Ele foi circuncidado ali, porque em substituição ao batismo que a gente tem aqui no Novo Testamento, a gente tinha a circuncisão no Antigo Testamento. Mas o texto não diz que Ele foi circuncidado ali como sinal deste pacto, desta aliança. Mas o texto traz a informação mais importante, é que agora Ele se torna um verdadeiro adorador do verdadeiro Deus. Ele volta para a sua casa, Ele volta para a sua terra, para tornar essa adoração verdadeira a manifestação visível do Deus invisível, mas que pode ser percebido, recebido com fé e adorado em toda a terra. Quais são as implicações disso para nós hoje, enquanto servos deste grande rei de toda a terra? Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Se você observar, e eu termino com a leitura desse texto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 em diante. Vamos ler juntos os versos 20 e 21. Está projetado aí também. Vamos ler juntos? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naamã foi humilhado, Naamã se rendeu, Naamã foi curado e assim se converteu. Naamã, de pagão, egoísta, orgulhoso, vaidoso, se torna alguém humilde, capaz de banhar-se num rio sujo para obedecer à ordem de um profeta desconhecido, pelo testemunho de uma menina escrava, e agora se torna verdadeiro embaixador do reino na terra que Deus certamente manifestaria a sua glória. Nós temos o relato posterior de que esse povo de Israel, um reino dividido, se compromete em várias idolatrias e é levado escravo, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Era para ser um povo missionário, era para ser um povo que faria diferença, luz para as nações. Mas Israel falha em sua missão e Deus os empurra para essas nações por meio dos cativeiros. E lá, meus irmãos, nós temos o relato das transformações, da salvação de muitos desses povos pagãos que se tornaram, pelo testemunho do povo de Deus, verdadeiros adoradores do verdadeiro Deus. Eu e você não somos israelitas, não somos judeus, não temos, pelo menos a maior parte de nós aqui, uma descendência ligada a Abraão,
que durante um tempo se tornou modismo, né? Perceber se seu nome tinha alguma relação com vegetais, carvalho, essas coisas assim, para ver se você tinha uma descendência, uma linhagem sanguínea ligada ao povo judeu, para estar dentro da aliança. A gente não precisa de nada disso. Todos aqueles que creem no Messias, no Rei Messiânico, são pela fé justificados por meio da graça que Deus derrama sobre nós. Todos nós que cremos no Cristo, somos filhos de Abraão, filhos da promessa, herdeiros do trono. Sabe para quê? Para representá-lo em todos os lugares onde plantarmos os nossos pés. O nosso testemunho, por mais simples que seja, de uma menina ou de um moço, de um velho ou de um jovem, aonde estivermos, nós temos um poder sobrenatural de reverter a realidade mais dura e complexa da vida de alguém. Com uma palavra: há Deus em Israel, há Deus em João Pessoa, há Deus no Brasil. Anunciemos com intrepidez e com ousadia. Obedeçamos à voz do Senhor, que revelou pelos seus profetas a sua vontade para a nossa vida. Não temamos os homens, que sim, podem até nos matar. Temamos a Deus, que tem um destino eterno do nosso corpo e da nossa alma. E temendo a esse Deus, sigamo-lo e proclamemo-lo aonde Ele nos colocar. E aí é com Ele. Ele é quem cura, Ele é quem salva. A glória é dEle, Ele deve ser adorado. Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus, reconhecemos, ó Pai, como disse Naamã, em suas primeiras palavras até trôpegas, de um recém-convertido: agora eu sei e reconheço que há Deus em toda a terra, é o Deus de Israel. Ó Pai, Tu és o Deus de toda a terra, o Deus do verdadeiro Israel, o Deus da igreja, o Deus dos salvos, o Deus de toda a manifestação da graça, da cura, do livramento e da mudança de vida. E nós Te conhecemos, ó Pai, certamente não tanto quanto poderíamos, e não tudo aquilo que está a nós dado a conhecer, porque somos limitados, conhecemos em parte, mas aquilo que de Ti conhecemos, já nos dá, Senhor, o privilégio e a oportunidade de contar o testemunho de que há um Deus verdadeiro que pode curar, salvar, transformar o casamento, transformar a vida de alguém perdido em alguém que se torne representante de Cristo. Nos dê, ó Pai, essa intrepidez, nos ajude a crer no poder salvador do Senhor, nos ajude a sermos instrumentos, ó Pai, não apenas de confrontação de pecados, e sermos usados para trazer pessoas a uma condição de humilhação, para que elas abram mão do seu orgulho e das suas vãs filosofias e se rendam, se banhem em novas águas que transpiram nova vida. Mas muito mais do que isso, Pai, que sejamos instrumentos da Tua soberana graça. Nos ajude a pregarmos e vivermos, demonstrando este amor que um dia nos alcançou. Perdoa-nos às vezes, ó Pai, em que fomos preconceituosos e tendemos, ó Pai, ao isolamento, a vivermos a nossa própria vida, a termos nosso próprio conforto. Como vimos hoje pela manhã e ontem à noite, em nossa conferência missionária, o Senhor nos chamou como testemunhas vívidas de Cristo Jesus, aonde estivermos, em nosso quintal, em nossa vizinhança, na nossa cidade, no planeta todo. Nos encoraje a isso, Senhor, para que muitos Naamãs venham a surgir nos locais mais poderosos e influentes de toda a terra, novos embaixadores, pisando uma nova terra, declarando que há Deus para ser adorado, Deus que salva, Deus que cura, Deus que virá para restaurar todas as coisas. Nós ansiamos por essa grande restauração. Nos faça arautos dela, de modo que Tu reines em nossa vida, por meio de palavras e de obras, hoje e eternamente. Amém, Senhor.